Queria convidar os irmãos para nós abrirmos um texto que é muito conhecido de todos. Obrigado. Provavelmente alguns, ou muitos, ou todos vão saber de cor. Eu decorei quando era criança e até hoje lembro dele inteiro, que é o Salmo 23. Eu queria que nós lêssemos juntos, independente da versão que você tem, ali vai passar a mesma versão que eu estou usando aqui, mas que nós lêssemos esse salmo juntos agora, pode ser? Amém? Quem sabe vão deixar as crianças falar junto o Salmo 23, depois elas saem. Amém? Vamos lá, as crianças juntos conosco. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia! Agora sim as crianças podem sair de 3 a 11 anos para suas aulinhas. E enquanto elas vão saindo, eu queria que nós orássemos para o Senhor falar o nosso coração nessa manhã. Amém? Senhor, te entregamos esse tempo, Senhor. Ele é teu, como tudo que fazemos aqui, como o Otcar mencionou, Senhor, esse é um culto para ti, Senhor. Não é para nós, não é para o nosso interesse, nem mesmo para a nossa satisfação, embora saímos daqui alegres, satisfeitos, alimentados, mas esse é um tempo teu, Senhor, é para ti. Por isso, usa esse tempo agora, usa essa palavra, que teu Espírito Santo possa falar com cada um de nós, Senhor. Assim como falou comigo, que possa falar com meus irmãos e comigo também, e a cada dia somos mais e mais transformados à tua imagem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós tivemos a ceia aqui, e em alguns dos setores, né, da congregação também, e eu fui de tarde, vim aqui de manhã e de tarde fui lá na minha cidade, Viamão, cidadão viamonense agora, né? E no setor Tarumã, o pessoal que se reúne na chácara, e ali eu compartilhei essa mesma palavra que eu vou trazer para os irmãos hoje, sobre o Salmo 23, em especial o versículo 5, porque fala dessa mesa de comunhão que nós temos, que o Senhor nos habilitou a estar nela, ainda que nós nunca merecemos e nunca vamos merecer, mas fazemos parte dessa comunhão. Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu estava participando de um encontro de pastores, e no final daquele encontro houve uma ceia também, e o irmão que trouxe uma pequena meditação sobre a ceia, ele falou sobre o Salmo 23, no meio de outras coisas, de forma muito rápida, muito breve, mas ele mencionou uma coisa, e aquilo ficou martelando, sabe? Quando o Espírito Santo diz, olha, agora vai e rumina isso, né? Fica meditando, porque eu entendi que o Senhor queria me falar alguma coisa, não apenas por falar, mas porque eu precisava ser transformado, e ainda preciso em tantas coisas no meu caráter. E eu fiz isso e fiquei esse tempo em cima desse salmo, lendo, orando, meditando. E o que eu queria compartilhar com os irmãos é fruto dessa meditação, não é nada demais, não é um ensino, é realmente um abrir de coração, um compartilhar com os irmãos o que o Senhor me falou nesses dias em cima dessa palavra que eu ouvi do irmão, que na verdade é o Espírito Santo, fala por um, fala por outro e vai nos abençoando.
E o que esse irmão falou lá, de forma muito breve, mas que me deixou, me fez buscar mais o Senhor, é que nós costumamos olhar o Salmo 23 exatamente como nós lemos aqui, como uma declaração ou uma oração minha para o meu pastor. E isso é verdade, nós fazemos isso. Jesus é o meu pastor e nada me falta. A versão talvez mais próxima do original seria: o Senhor é meu pastor e não tenho falta de nada. Não é uma coisa do futuro, é hoje eu não tenho falta de nada. E amanhã também, e depois também. Mas ele disse assim: quem sabe a gente coloca Jesus como cordeiro. E ele declarando isso aqui para o Pai como seu pastor. Porque se eu conseguir enxergar Jesus no Salmo 23 como cordeiro, eu vou ser uma ovelhinha, um cordeirinho, como Jesus é. Especialmente nesse versículo 5, que fala da mesa da comunhão. E eu fiz esse exercício e voltei para Porto Alegre, fiquei meditando em cima desse salmo e percebi a importância de nós termos essa visão. Porque embora seja verdade que nós olhamos para Jesus e dizemos que Ele é o nosso pastor e que Ele nos cuida, nos guarda e não nos deixa faltar nada, eu preciso primeiro entender como que Jesus foi e é o Cordeiro de Deus. Entender o caráter do Senhor, a natureza dele e da sua obra, aquilo que ele fez. Porque essa é a base sobre a qual o Espírito Santo vai gerar em mim o mesmo caráter e obras iguais a de Jesus. Se eu consigo entender o coração do meu Senhor nesse salmo, o Espírito Santo tem condições de me fazer ser igual a Ele naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, em todas as coisas. Então eu queria fazer esse exercício junto com vocês. Vamos ler o Salmo 23, ou vamos olhar de novo esses versículos, entendendo que Jesus está dizendo isso para o Pai. O Senhor, o Pai é o meu pastor e não me deixa faltar nada. O Salmo 23, primeiro vamos entender o contexto. O Salmo 23 ele vem num conjunto de 3 salmos. Isso você já deve ter ouvido, é muito falado isso. Salmo 22, 23 e 24. Existem na palavra alguns capítulos assim que são um pacote que a gente tem que entender juntos, que o Espírito Santo colocou juntos por alguma razão. A título de comparação, né, um que é muito conhecido também, a gente fala às vezes, está lá em 1 Coríntios 12, 13 e 14. É outro kit, né, de 3 capítulos. No capítulo 12 de 1 Coríntios fala daquilo que Deus deu à igreja, de como é a igreja, os dons, a capacitação, o serviço, como ela deve funcionar, a unidade do corpo. Capítulo 12. Capítulo 14 vem a prática daquilo que Deus deu, a prática dos dons, dos serviços, que é o alvo do Senhor quando Ele nos deu os dons e nos capacitou das mais diversas formas. É para que a gente use isso dentro da igreja. Mas, para ir de um capítulo ao outro, eu não consigo fazer plenamente a vontade de Deus sem passar pelo capítulo 13, que fala do quê? Do amor. Porque se eu não tiver amor, de que me adianta falar a língua dos homens, dos anjos, dar os meus bens aos pobres, até entregar minha própria vida? Nada disso me aproveitará. Então, é um conjunto que nos traz um ensino importante de onde eu saio para onde eu vou. A mesma coisa acontece no Salmo 22, 23 e 24. O Salmo 22, ele nos fala basicamente da cruz. Por exemplo, primeiro versículo do Salmo 22 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Vocês lembram onde está essa frase no Novo Testamento? Quem disse essa frase? O Cordeiro. Agora alguém pode dizer assim, bom, mas Jesus conhecia o Salmo 22. Então ele citou porque ele entendeu que aquele era também um momento que ele estava passando.
Para mim o Salmo 22 é profético, mas também o Senhor conhecia o Salmo 22 e citou aquilo que Davi escreveu, inspirado pelo Espírito. Mas olha só o versículo 6, segunda partezinha do versículo 6, assim: afrontado pelos homens e desprezado pelo povo, todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas, balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Isso não foi dito lá diante da cruz? Será que aqueles que disseram isso lembraram também do Salmo 22 ou é um salmo profético? De versículo 18: repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Até os romanos conheciam o Salmo 22, né? Na verdade, esse realmente é um salmo profético e que nos aponta para a cruz. Se vocês lerem todo o salmo e façam isso em casa, nós não vamos fazer isso aqui, vocês vão ver como fala de algo que na verdade não se refere apenas à cruz histórica, aquele evento, aquele momento que aconteceu há quase 2000 anos atrás, né, na Páscoa do ano 30, aliás, daqui a 7 anos, 2000 anos da morte do Senhor. Mas fala da cruz como algo que sempre esteve no coração de Jesus, sempre. Tem um texto em 1 Pedro, capítulo 1, que Pedro diz assim, versículo 18, 1 Pedro 1, 18: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. O que Pedro está dizendo aqui? A cruz sempre esteve no coração do Senhor. A disposição de ser o cordeiro sacrificado em prol dos pecadores sempre esteve no coração do Senhor e nunca se afastou. Esse então é o Salmo 22 que nos fala da cruz. A outra parte desse santo sanduíche aqui é o Salmo 24, que ao contrário do Salmo 22, fala da glória. Salmo 24, da glória do Senhor quando ele voltar para reinar sobre essa terra. Começa dizendo assim, Salmo 24: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Isso nós vamos ver nos profetas, vamos ver lá em Apocalipse, quando todo o joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mais adiante, no Salmo 24, a partir do versículo 7, fala algumas vezes sobre portas que vão se levantar, né? Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os judeus tinham nesse salmo, e também numa menção lá de Ezequiel, especialmente lá de Ezequiel, que o Messias entraria por um dos portões. Se eu não me engano, é a porta dourada oriental de Jerusalém, pela qual Jesus entrou. Ela fica perto do tanque de Betesda. Quando Jesus foi curar aquele homem ali, ele entrou por aquela porta. Se cumpriu a profecia. Mas como os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias, eles esperavam o momento que essa porta se levantasse. E ao longo dos séculos, né, com as muitas invasões de Jerusalém, ela foi fechada e aberta, até que lá pelo século X ou XI, não me lembro bem, Saladino, muçulmano, mandou selar essa porta. E até hoje ela permanece fechada. Eu creio que um dia ela vai ser aberta, como diz aqui no Salmo 22. E por ali Jesus vai entrar. Salmo 24, né? E por ali o Senhor vai entrar. Então, Salmo 22 nos fala da cruz, do sacrifício, da entrega do Senhor. Salmo 24 nos fala da glória que vai acontecer. Ponto de partida, ponto de chegada. O que tem no meio do caminho? Salmo 23. Se o Senhor está presente no Salmo 22 como aquele que foi sacrificado, está presente no Salmo 24 como aquele que vai receber glória, como diz lá Filipenses 2, né, de 5 a 11, ele também está presente no Salmo 23 como cordeiro.
Então eu queria olhar com os irmãos esse salmo nessa perspectiva. E é interessante que a Bíblia é cheia de detalhes que na verdade não são detalhes. São coisas que Deus falou, ou fez, ou propiciou que acontecesse, para que nós entendêssemos exatamente o que Ele queria fazer. Eu nasci na fronteira, região de criação de ovelhas, e eu tinha vários colegas que os pais tinham criação de ovelhas, de animais, enfim. E uma coisa que eu sempre lembrava, e a gente vê isso às vezes nos filmes, né? Que um bom pastor não deixa que as suas ovelhinhas nasçam no campo, porque é um lugar de perigo, de frio e tudo mais. Ele leva para onde? Para dentro da estrebaria. Agora eu pergunto, aonde Jesus nasceu? Esse é um detalhe tão importante que às vezes nos passa desapercebidos. Ali Jesus nasceu. Aquilo que para nós é um sinal de humilhação, na verdade expressa o cuidado do Pai com aquela pequena ovelhinha. Jesus era um bebê, recém-nascido, e como qualquer outro bebê, ele não tinha condição de se cuidar de forma nenhuma. Ele foi cuidado pelo Pai, que o deu a uma família, que levou os pastores que estavam no campo. Havia tudo, não faltou nada para Jesus naquele momento. Não faltou adoração dos anjos, não faltou presentes, como qualquer rei recebeu presentes de outros reis, de homens sábios. Todo o cuidado que aquela pequena ovelhinha precisava, ele recebeu. Foi circuncidado, foi incluído na nação de Israel, porque era esse o sentido da circuncisão, uma aliança do indivíduo com o Senhor e com a nação, com o propósito de Deus através daquela nação. Foi apresentado no templo. Não faltou nada para o Senhor. Não faltou nem mesmo a perseguição. Porque Herodes, sabendo quem era e o risco que significava aquele rei, que os magos lhe disseram, mandou matar todas as crianças em Belém. Mas o bom pastor, cuidadosamente, tirou Jesus daquela situação e continuou a cuidar o nosso Senhor. E ele crescia e se fortalecia em graça e sabedoria diante de Deus. É o que está lá no Evangelho de Lucas, quando descreve essa fase da vida de Jesus. Que nós podemos comparar com o versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me falta. A próxima vez que o Senhor aparece nos Evangelhos, ele já tinha 12 anos. Ele foi levado pelos seus pais até Jerusalém, na Páscoa, e ali ele foi para o templo. E aí nós podemos enxergar o Senhor no versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Por quê? Porque no meio do pasto, onde tem água, é onde está o rebanho todo. Agora Jesus, que havia crescido, não é mais aquela ovelhinha indefesa e sem condições de fazer ou falar nada. Ele já está no meio das outras ovelhas, no meio do povo. Ali ele se alimenta e ele também alimenta outros. Não havia nenhum tipo de rejeição ao Senhor, muito pelo contrário, havia uma admiração de todos que ouviam aquele menino falar. Na verdade, já na cultura judaica, ele já era um homem adulto, ou estava entrando na idade adulta, né? E ali ele falou dos negócios do seu pai, daquelas coisas que são o interesse do seu pastor. A próxima vez que o Senhor aparece nos evangelhos, ele já tem 30 anos, vai até o Jordão, onde estava João Batista, para ser batizado. E ali tem uma frase interessante. Porque João Batista, sabendo quem era o Senhor, disse, não, eu não posso te batizar. Eu estou chamando para arrependimento. Não faz sentido tu ser batizado aqui por mim. Eu é que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus diz assim, João, nos convém cumprir toda a justiça. Agora olha o versículo 3 do Salmo 23. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por que Jesus disse isso para João Batista? Por que ele desceu as águas? Ali o Senhor estava começando a construir um novo caminho de justiça. Até então, a justiça do Antigo Testamento era baseada na lei e nos méritos próprios. Mas o Senhor estava dizendo, eu não tenho mais nada desse mundo,
E porque não tenho mais nada desse mundo, nem os meus próprios interesses eu vou cuidar, mas eu vou cuidar dos interesses do Pai, para que se faça uma justiça baseada na graça e na qual nós fomos incluídos. Ali Jesus começou um caminho de uma nova justiça, na qual fomos beneficiados. E ali também acontece algo tremendo, que eu não sei se às vezes nos passa desapercebido. Com exceção do livro de Gênesis e Apocalipse, é uma das poucas vezes, se não a única, não me recordo se tem outra, em que a Trindade ela se torna visível ou perceptível aos homens. Está ali o Filho, que pode ser visto, ouvido, até tocado. João Batista tocou nele, talvez alguns outros tocaram também. Mas o Espírito Santo vem em forma corpórea, está dito lá, como uma pomba sobre Jesus. E todos ouvem uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha que momento aquele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo vistos, ouvidos, sentidos pelos homens. Momento tremendo. Eu fico imaginando como os discípulos de João, e alguns depois seguiram a Jesus, né? Interpretaram aquilo que estava acontecendo. Porque logo na sequência João disse para eles: esse é o Cordeiro de Deus, sigam a ele. E o André saiu correndo, né, chamar o irmão e disse: Pedro, achamos o Messias. Isso deve ter sido a sensação de vários ali. Se nós estivéssemos lá, nós tínhamos pensado: bom, esse é o momento de o Messias ser glorificado. É hoje. É hoje que Israel vai sair do jugo dos romanos, vai ser alimento para as nações, e ele será exaltado como Messias. Na nossa visão humana, esse era o momento ideal. Mas Deus tinha outro plano. Não foi isso que aconteceu. A sequência lá de Mateus 4 diz que o Espírito Santo pegou Jesus e levou para onde? Para o deserto. Com que finalidade? Para ser tentado pelo diabo. Olha como o nosso pensamento não fecha com os pensamentos de Deus. Por que aconteceu isso? Porque o Senhor precisava passar pelo vale da sombra da morte. Depois de 40 dias sem comer, em jejum, a sua força física, a sua existência humana estava em risco, como qualquer um de nós ficaria. Nessa hora, Satanás vem e tenta Jesus. E aqui é importante que a gente compreenda a natureza da tentação do diabo, porque assim como o Senhor foi tentado dessa forma, nós também somos tentados. O diabo não veio ofendendo Jesus, intimidando, alguma forma de medo, muito pelo contrário. Eu vou tentar parafrasear a conversa ali de Satanás com Jesus. O diabo olha para Jesus e diz mais ou menos assim: Jesus, esse pai que tu diz que é filho, que falou lá no Jordão que te ama, e o Espírito Santo que veio sobre ti, eu acho que esqueceram de ti. Te deixaram 40 dias aqui passando fome no meio do deserto. Mas tu não precisa correr esse risco, né? Tu tem poder, receber esse poder. Transforma essas pedras em pães. Poderia ter acrescentado assim: salva-te a ti mesmo. Como ele sempre disse, né? Até a cruz. Mas Jesus, que sabia que aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la-á, ele disse: não. Porque o que me alimenta são as palavras do meu Pai. Se o meu Pai disser: pega essa pedra e transforma em pão, eu vou fazer. Mas eu prefiro esperar pela palavra do meu Pai. Satanás perdeu a primeira ali, né? Ele foi para uma segunda tentativa. E disse assim: tá bem, Jesus, eu sei quem tu é, tu sabe quem eu sou, e tu vai ser revelado à nação de Israel. Mas nesse lugar aqui ninguém está te vendo. Nesse buraco, nesse vale, no deserto, ninguém vai te ver. Deixa eu te levar para o templo, para o lugar mais alto do templo, onde todos podem te enxergar. E fica tranquilo, porque se tu cair, os anjos vão te segurar. Está escrito. Irmãos, essa é uma das maiores tentações que nós sofremos. Quantas vezes ouvi pessoas dizer assim:
Vou sair desse lugar porque não tem espaço para o meu serviço. Espaço e oportunidade para servir sempre existe. O que nem sempre existe é visibilidade. Satanás estava querendo colocar no coração do Senhor o contrário daquilo que ele se propôs a fazer quando veio a esse mundo. Filipenses diz que ele se humilhou e como servo foi até a cruz. Segunda tentação, e Jesus rejeitou também essa. Mais uma tentativa, e agora mais aberta, mais clara. Satanás disse assim: tá bom, Jesus. Tu sabe que Adão me entregou todas as nações, né? Deus tinha dado essa autoridade para ele. Disse: multipliquem-se, encham a terra e sujeitem a terra. Mas ele me entregou. Hoje as nações estão na minha mão. E eu sei, tu sabes, que um dia essas nações vão ser tuas. O problema, Jesus, é que tem um caminho de dor, de sofrimento, de humilhação. Para que isso? Deixa que eu te entrego hoje as nações. Vamos antecipar, vamos por um atalho. Hoje mesmo tu pode ter as nações. Só uma coisa eu te peço: que tu dobre teu joelho e me adore. Mas olha só, aqui nós estamos no deserto, ninguém vai ver. Ninguém vai ver, ninguém vai saber, eu não vou falar para ninguém, tu não precisa falar para ninguém. E não precisa esse sofrimento todo da cruz. Jesus também rejeitou e aí Satanás foi embora. Esse é o vale da sombra da morte na história e na vida de Jesus. Porque se Jesus tivesse dado lugar aos seus próprios interesses, se ele tivesse escolhido sair desse plano e dessa situação em que Deus o colocou com um propósito, isso significaria não só o fracasso da sua missão, mas a nossa morte. Nós estaríamos eternamente perdidos, como está todo homem que não encontrou o Senhor. Jesus foi pelo vale da sombra da morte. E aí chegamos no versículo 5, que diz que há uma mesa preparada pelo Senhor na presença dos nossos adversários. Eu recebo óleo sobre a minha cabeça e o meu cálice transborda. Essa é a mesa de comunhão, muito parecida com aquilo que aconteceu antes da cruz, na última ceia que Jesus teve com seus discípulos. Nós vamos ver um pouquinho disso. Mas antes eu queria dizer que nós temos uma visão que não é exatamente aquilo que a palavra fala. Eu não vou pedir que ninguém levante a mão quem pensava como eu pensava até o momento em que o Senhor falou comigo. Mas eu pensava assim: bom, fomos chamados à mesa da comunhão do Senhor, glória a Deus, participamos, toda vez que tomamos a ceia lembramos disso. Só que nessa mesa, meus adversários estão lá no canto. Todos aqueles que rejeitaram o Evangelho, que ofenderam, que enganaram, que maltrataram, que perseguiram, estão lá, amarradinhos no canto, de preferência passando fome, e nós ali no banquete da mesa do Senhor. Agora eu pergunto, será que no contexto de Jesus como Cordeiro, essa maneira de interpretar o versículo 5 está correta? Quem eram os inimigos de Jesus? Os religiosos, os fariseus, o povo judeu que disse crucifica-o, Herodes, sim, Pilatos, os soldados romanos. Quem eram os inimigos de Jesus? O que a palavra diz? Quem são ou quem eram os inimigos de Deus? Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos separados do Senhor por causa do pecado. Nós éramos os inimigos. Essa mesa, irmãos, é o lugar onde os inimigos são chamados a serem alimentados. É exatamente o oposto do que eu pensava. Talvez muitos pensavam igual. Não é uma mesa de vingança, nem de juízo. É uma mesa de comunhão. Ali o Senhor nos chama, não mais como inimigos, mas como amigos, como ele disse para os discípulos, lá na última ceia, inclusive para Judas, a quem ele chamou: aqui vens, amigo.
O Senhor nos abriu esse espaço de comunhão. Essa mesa muda um pouquinho a nossa visão, não é? Essa mesa, ela não é uma mesa como aquela que a gente tem em casa. Aliás, os judeus e os povos daquele tempo não usavam mesa como a gente usa, né? Eles usavam um local onde colocavam os alimentos, talvez uma coisa baixinha, assim, semelhante a uma mesa de centro, essa que a gente tem na sala de casa, né? E sentavam ao redor da mesa, alguns encostados nos outros, como João estava sobre Jesus ali naquela ceia. A palavra mesa aqui no original, ela aparece pela primeira vez em Êxodo 25, quando fala da mesa da proposição, ou dos pães da proposição, ou a mesa da presença de Deus, que era colocada no lugar santo dentro do templo. Na verdade, não era uma mesa, como a gente conhece, mas era um altar, ela era mais alta, e sobre aquele lugar eram colocados os pães, especialmente os pães, que eram trocados uma vez por semana e depois viravam alimento dos sacerdotes, né? E é interessante que Jesus menciona que Davi, esse que escreveu o Salmo, ele em algum momento se alimentou daqueles pães no sábado, o dia que os sacerdotes pegavam, né? Mas ali era colocado os pães da proposição e também algumas vasilhas onde era derramado libação, que é uma oferta, um sacrifício pacífico, uma oferta líquida que era colocada sobre o pão, ou sobre o cordeiro, sobre o outro sacrifício principal. Essa é a mesa do versículo 5 do Salmo 23, um altar de sacrifício. Ali tem o vinho, como havia lá na mesa de Êxodo 25. Tem o azeite, que também estava presente lá, mas o principal não aparece no versículo 5. Onde está o pão? Quem era o pão? Jesus. Ele é o sacrifício. Muda também a nossa visão do versículo 5, né? Porque Jesus foi o pão partido, o cordeiro que foi sacrificado nessa mesa para que os inimigos, para que nós tivéssemos acesso a ela. O pão, o vinho e o azeite nos falam também desse processo de morte, de sacrifício. O trigo é esmagado para virar farinha e se torna pão. O azeite é prensado, né? Até que saia aquele óleo puro, né? Como na expressão que se usa hoje, azeite extra virgem, ou seja, puríssimo. Esse era o óleo esmagado. E a uva era pisada, maior símbolo de humilhação. Até hoje, no Oriente, para os povos do Oriente, o que está debaixo dos pés é o da pior espécie, não é, Marco? Isso, né? É cultura oriental dos povos de lá, e era para os judeus isso. Jesus foi pisado, foi esmagado, foi prensado. E ele é o alimento sobre essa mesa. Mas uma vez que esse processo foi concluído, na verdade os três são motivo de alegria. O pão satisfaz, alimenta. O vinho é o maior símbolo de alegria na Bíblia. E até o óleo, o azeite. Tem um versículo, se não me engano é Mateus 6, né, no Sermão do Monte, quando Jesus diz assim: quando vocês orarem e quando vocês jejuarem, eles não façam como os hipócritas, que fazem uma cara de sofrimento. Oh, eu estou jejuando, passando fome. Ele diz assim: não, vocês peguem óleo, lavem o rosto e passem óleo, porque fica um rosto brilhante, alegre, formoso. Essas três coisas, uma vez esmagadas, processadas, elas geram alegria. É por isso que, paradoxalmente, no meio do sofrimento, no meio do sacrifício, Jesus consegue dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E aí tem um gancho para o Salmo 24, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que é o que ele disse para os discípulos lá na última ceia. Na casa do meu pai tem muitas moradas, tem lugar para todo mundo. Eu vou na frente preparar lugar para vocês.
mesmo sendo filho, mesmo sendo perfeito e sem pecado, mesmo sendo justo, o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus, precisou entregar a si mesmo, o seu corpo, sua alma, o seu espírito ao Pai como sacrifício para a salvação dos inimigos, dos adversários que somos nós. Por esse ato, o Senhor abriu uma porta de comunhão nossa com a Trindade. Fomos incluídos nele, nós somos o seu corpo, recebemos vida eterna, fomos reconciliados com o Pai, não mais existe condenação sobre nós, somos amigos de Deus, existe paz. Romanos 5 começa dizendo que existe paz agora com Deus, e somos habitação do Espírito Santo e usados por esse Espírito para a glória de Cristo. Tudo isso porque Jesus um dia decidiu se entregar sobre essa mesa para que o propósito do Pai pudesse ser cumprido. Muda a nossa visão do Salmo 23? Muda, né? Um pouquinho. Mas é exatamente aquilo que nos fala, já citei aqui, Filipenses 2, de 5 a 11, que diz que Jesus se tornou homem como nós, se humilhou, não julgou que poderia ficar apegado à sua glória, à sua condição de Deus, mas abriu mão, se tornou homem como nós. E não apenas isso, mas ele foi se humilhando, obediente à vontade do Pai, até a cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que bênção, irmãos, saber que um dia o Senhor foi o Cordeiro. E ainda é. Alguém me falou outro dia que no Apocalipse só tem uma menção de Jesus como leão, mas tem várias dele como Cordeiro, porque é da natureza do nosso Senhor. Vai continuar nos servindo, sendo rei, cheio de glória, mas o mesmo Cordeiro cheio de amor. Mas esse texto de Filipenses começa dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento, disposição, pensamento, vontade, ação de Jesus, porque ele se humilhou. Se o Salmo 23 fala da obra de Cristo que escolheu cumprir a vontade do Pai e não a sua própria, e se nós estamos unidos a Ele, agora nós podemos olhar o Salmo 23 como a gente sempre leu, nós dizendo para o Senhor é meu pastor e nada me falta. E a nossa vida vai seguir o mesmo caminho. Quando nós nos convertemos, é uma bênção só. Coisa boa ouvir testemunho de um recém-convertido. É cura, é libertação, aquelas situações que a vida inteira ele tentou resolver, não conseguiu. De repente, as portas se abrem. É uma maravilha ouvir o testemunho do novo convertido. Que bênção! Porque ele é novinho e o Senhor cuida de todos os detalhes da sua vida. Ele não sabe como fazer e nem tem condições, mas ali começa o cuidado do Pai conosco. Todos passaram por essa situação. À medida que vamos andando e vamos nos fortalecendo, somos alimentados no pasto, no meio das ovelhas, recebemos a água de descanso, a nossa alma entra em refrigério e o pastor está ali cuidando. Mas em algum momento nós precisamos passar pelo vale da sombra da morte. Alguns dias atrás eu estava conversando com uma irmã que criou um menino como filho e conduziu esse menino nos caminhos do Senhor, ela e o marido, e agora que ele chegou numa idade de adolescência, entrando para a juventude, como muitos outros que a gente vê, né? Ele está começando a colocar em dúvida, não o evangelho que ouviu sempre, mas a sua decisão de atender os próprios interesses ou de continuar no caminho. E essa irmã, chorando, me perguntou onde foi que eu errei. Eu disse, bom, se a gente for avaliar os nossos erros, não sobra ninguém, porque todos nós erramos e acertamos.
E eu conhecendo essa irmã, sei que ela teve mais acertos do que erros. Mas eu disse para ela, olha, não adianta. Ele tem que passar pelo vale da decisão. Ele precisa decidir. Ele já decidiu lá atrás, enquanto criança ainda. Mas agora, à medida que vai chegando na idade adulta, ele tem que saber o que ele quer fazer. Ele quer fazer a vontade de Deus ou ele quer atender os próprios interesses? Ele vai salvar a sua vida ou vai perder para que o Senhor cumpra a sua vontade? Todos nós passamos por esse momento. Até que chegamos no versículo 5. E aí é o nosso maior problema. Porque nós sempre olhamos esse versículo, como eu disse antes, pelo menos eu olhava assim, esperando aquele momento em que eu vou ver os meus inimigos ali, e que eu vou só olhar de lado assim, né? Como quem diz assim, viu? Só valeu a pena, eu te disse. Mas o Senhor quer gerar em nós esse mesmo coração de cordeiro, em que nós nos vemos como alimentos dos outros, dos meus irmãos, dos meus familiares e até mesmo daqueles que se consideram meus inimigos, porque eu mesmo não considero ninguém inimigo, né? Assim eu espero. Mas o Senhor quer gerar isso em nós. Nesse texto de Filipenses, a continuação do texto, nós falamos até o versículo 11, né? Mas a partir do 12, Paulo então começa a falar com aqueles irmãos a forma prática de viver o que está lá de Filipenses 2, de 5 a 8, né? E ele diz assim, por exemplo, né, versículo 14, façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros da luz, preservando a palavra da vida. E assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, olha aí, sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Essas coisas que Paulo fala como fruto de uma vida como a de Jesus, elas são apenas alguns exemplos de como nós somos chamados a nos derramar no altar do Senhor, uns pelos outros, para que a sua vontade seja feita antes da minha, especialmente nessa questão das relações pessoais. Se isso não acontecer, irmãos, nós não teremos verdadeira comunhão no corpo de Cristo. E nem teremos a comunhão nossa com o Senhor, porque somos chamados a andar com Ele. Temos que ter o mesmo coração, e esse é o trabalho do Espírito Santo, gerar em nós o mesmo coração, o mesmo caráter de Cristo. Vocês lembram do que havia em Corinto? Texto que a gente normalmente cita aqui na ceia, né? Paulo diz assim, vocês se reúnem para quê? Se um não espera pelo outro, um que tem mais dinheiro come melhor lá em casa, e o outro está passando fome, e vocês estão divididos, um é de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo. O que vocês estão fazendo? Isso é ceia? Isso é comunhão? Paulo disse, não, isso não é comunhão. Assim viviam aqueles irmãos. Mas todo o trabalho do Senhor é para que nós tenhamos verdadeira comunhão em todas as coisas. Se eu não estiver consciente de que eu sou esse pão partido, esse sacrifício, que eu sou corpo de Cristo, e hoje nós somos o corpo de Cristo, hoje quem é partido somos nós. Se eu não tiver consciência disso, sabendo que eu sou partido para alimentar os outros, inclusive aqueles que não me favorecem, não há como se cumprir a vontade do Pai na minha vida e nos relacionamentos. Como que um casal permanece unido em plena comunhão por décadas se não houver sacrifício? Irmãos, eu estou assim impressionado. Não deveria, porque a palavra fala dos últimos dias. Como tem vindo o ataque de Satanás contra a família. E como muitos dão lugar a isso. Algum tempo atrás, foi colocada à venda uma casa perto da onde eu moro, no mesmo condomínio.
E mora ali um casal, algo entre 70 e 80 anos, acho que mais perto dos 80 anos. E eu, passando por ali, tinha um vizinho da frente, que é um irmão de uma outra congregação, eu conversei com ele, e no meio da conversa eu pensei, olha, estava vendo a casa do vizinho, né? O que será que aconteceu? Eu fiquei pensando, talvez, como já são mais idosos, resolveram ir para a cidade, porque eu moro na zona rural, ou perto dos filhos, ou morar com os filhos. Ele disse, não, antes fosse. Eles se divorciaram. Eu disse, eu não acredito. O que faz alguém, depois de uma vida inteira juntos, dar lugar a isso? Não tem lógica. Mas, se no mundo isso já é estranho, e nem tanto, né? Por que essas coisas acontecem no meio da igreja? Nos falta sacrifício. Como irmãos que são diferentes na sua visão, temperamentos, às vezes são até conflitantes essas maneiras de ver as coisas, né? Podem permanecer em união, se não houver o devido sacrifício de amor uns pelos outros, ou pelo menos de um. Eu lembro do que nós ouvimos do Abe Uber. Vocês sabem quem é o Abe Uber, né? Em 2008, a primeira vez que ele veio aqui, a primeira e única, o Ediléu é que veio mais de uma vez, o Abe veio uma vez só, mas ele nos falou sobre várias coisas a respeito da vida na igreja, do discipulado, do cuidado uns dos outros. Mas um versículo ficou mais... ressaltou mais para todos, né? E agora, interessante, nesse encontro de pastores que eu mencionei, ele também estava, e ele falou a mesma coisa. Eu fiquei tão feliz, porque a gente tem essa ideia de sempre gerar novidades, né? E o Abe são 15 anos depois, né? Trouxe a mesma palavra que ele trouxe aqui em Porto Alegre, com a mesma vida que ele ministrou aqui, né? Mas esse versículo está em 2 Coríntios 5, 16, que diz assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas se eu retroceder um pouquinho, no versículo 14 ele diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morremos. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que todos que eu olho com os olhos de Cristo. Se eu não morrer para mim mesmo, eu não vou conseguir olhar o meu irmão com os olhos de Cristo. Como que nós vamos olhar para quem nos ofendeu, nos traiu, nos desprezou? Nós vamos olhar com olhos carnais ou com os olhos do Cordeiro? Como nós podemos alcançar os perdidos se nós não olharmos dessa forma? Em 2017 eu tive uma experiência muito interessante que para mim foi muito impactante. Eu estava no Rio de Janeiro com irmãos e nós estávamos evangelizando na rua. Como eles mesmos dizem, eu estava no de Janeiro, né, que é a zona norte do Rio. O Rio, no litoral, aquela ventinho, aquela brisa, mas na zona norte é um calor daqueles, no verão. A gente evangelizando e chegamos numa praça, eu estava com outros irmãos, o João Nelson estava junto, e tinha uma feira, muitos ônibus, assim, uma praça na Zona Norte, perto do Maracanã, e tinha ali um senhor, não sei que idade tinha, mas um senhor já um pouco mais idoso, e ele tinha uma camisa, uma blusa de lã e um casaco grosso, em pleno Rio, um morador de rua, assim, talvez com algum problema mental. E eu olhei para aquele homem e senti o Senhor me dizendo: dá um abraço nele por mim. Como nós tínhamos ouvido antes, assim, quando nós tivéssemos esse ímpeto, a gente não pensasse duas vezes, porque se deixar a mente trabalhar, eu vou dizer: não. Olha o cheiro, no calor do Rio, né?
Olha, não, sente, né? A distância dava para sentir. Não vou abraçar esse homem, né? Mas eu fui e abracei. E, irmãos, assim, não tem como descrever a sensação. Eu senti o Senhor abraçando a mim, porque nós éramos assim. Nós não tínhamos nada de valor. A palavra diz que a nossa justiça é como trapos imundos. E o Senhor nos abraçou dessa forma. Ele ficou muito feliz, falou aquelas histórias, né, que todo morador de rua fala, aquelas grandes histórias assim, né? Mas eu estava olhando para ele pensando no amor do Senhor por mim e por aquele homem. Não sei o que aconteceu depois, mas o Senhor precisa gerar em nós esse coração. Talvez Deus não vai nos mandar abraçar um mendigo, um morador de rua, mas Ele pode nos mandar abraçar alguém que eu olho como se estivesse nessa situação. Às vezes uma pessoa aqui dentro que entra e ninguém sabe quem é. O Vinícius sempre nos lembra disso, né? E outros irmãos, o Fernando é outro também que sempre lembra que tem que andar por aqui e ficar olhando. Quem será aquela pessoa? Nunca vi ele aqui. Vai lá, pergunta quem é. Às vezes eu sei quem é, mas é alguém que muito sozinho, solitário. Talvez eu não queira fazer isso, mas por amor ao Senhor, eu preciso mudar a minha maneira de ver as pessoas. Preciso olhar para cada um como se fosse meu irmão, mesmo os que ainda não são. É isso que diz o texto de Coríntios. O Eibe nos ensinou, ele olhava para os perdidos e dizia, ali tem um irmão, desgarrado, perdido, que não conhece, está longe do Pai, mas é meu irmão. Eu vou lá trazer ele de volta para o Pai. Será que nós estamos dispostos a fazer isso também? Será que nós estamos dispostos a pelo menos orar pelos políticos brasileiros, por exemplo? Especialmente aqueles. Estamos dispostos a interceder por eles? A enxergá-los como irmãos? No sentido de que é alguém que precisa conhecer o Evangelho, porque o destino é terrível. O versículo 5 não é a mesa da vingança nem do juízo, mas o Salmo 24 é. Para que não chegue lá naquele momento, nós precisamos olhar os perdidos com esse coração. Sem cruz, irmãos, sem sacrifício, não há glória. E se isso vale para Jesus, vale para mim, que sou o seu corpo, estou unido com o Senhor. Não se trata de fazer algo para ter acesso à comunhão. Não é o meu sacrifício que vai me colocar na mesa da comunhão. Eu já estou lá. Recebi por graça o livre acesso, a entrada naquele lugar que eu não poderia estar, não sou digno, não tenho merecimento, não fiz nada para estar na comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Não é para isso que nós devemos nos sacrificar. Nós já estamos lá. É porque estamos lá que eu vou agir exatamente como age o Cordeiro. Também não se trata de dar um valor assim elevado ao nosso sacrifício, uma coisa meio assim mística, né? Não, eu não preciso viver como um pobre coitado, assim com a carinha triste, sofrendo, como se estivesse sendo purificado pelo sofrimento. Não é isso que eu estou falando. Tirem da mente esse tipo de pensamento. Não é isso. Porque a cruz, irmãos, o sacrifício, ele se manifesta nas coisas simples do dia a dia. Nas mínimas coisas do dia, as coisas mais comuns da nossa vida, ali é o lugar e o momento da entrega. Ali a cruz se faz presente. Coisas simples, como eu vou fazer isso, mas eu deixo de lado, ainda que me agrade muito, para fazer algo que Deus está me pedindo. Eu recebi uma palavra mais ríspida e estou pronto para responder. Especialmente tem aqueles que são rápidos na resposta, né? Mas por amor ao Senhor, eu seguro que eu ia falar. E coloco diante de Deus. Nessas coisas a cruz se manifesta na nossa vida. Se pela graça nós participamos dessa mesa da comunhão, nós precisamos andar pelo mesmo caminho que o Senhor andou. E ainda hoje anda, porque a palavra diz que Ele intercede por nós. Ele continua sendo diante do Pai o mesmo
pastor, cuidadoso, intercessor pela nossa vida. Nós não somos dignos, irmãos, dessa comunhão, de participar dessa mesa, se nós não vivermos como Ele viveu e vive. Se nós não vivermos isso, nós vamos ser, no máximo, como aqueles irmãos lá de Corinto, que estavam divididos, que pensavam primeiro nos seus interesses. E Paulo disse, eu não tenho nada para dizer de bom de vocês nesse assunto. Nisso eu não louvo vocês. Não é comunhão, não é a ceia que vocês tomam. Por isso que ele diz, vocês não estão discernindo o corpo. Eu tenho certeza que agora, toda vez que vocês passarem pelo Salmo 23, vocês vão ler diferente esse salmo, não é? Amém? E que o Senhor possa não nos deixar esquecer que nós somos o sacrifício servido sobre essa mesa, em prol uns dos outros, em prol do outro, inclusive daqueles que eu não tenho tanto desejo assim de servir, mas eu sou chamado a servir como sacrifício. Talvez alguns já vivam isso, glória a Deus. Isso não é uma palavra de acusação para ninguém, porque eu seria o primeiro, né? Então eu quero fortalecer se tu já está vivendo assim. Mas se isso ainda não é a realidade diária da tua vida, peça a Deus que converta o teu coração a Ele e aos outros. Hoje nós somos o corpo de Cristo, nós somos o pão partido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como está lá em Romanos 12, que é o nosso culto racional. Não racional no sentido como se alguma coisa que ficasse nos pensamentos, né? Não, mas eu voluntariamente me entrego. Eu decido, sabendo das consequências, eu decido entregar o meu corpo ao Senhor. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu vejo, tudo que eu não faço, eu entrego ao Senhor como sacrifício a Ele, para que Ele seja glorificado. Eu queria chamar o Jobson aqui. Vem aqui um pouquinho, Jobson. Eu tinha colocado uma observação final, mas eu disse, Senhor, eu vou esperar para ver se tu quer que eu fale isso ou não. E aí no início o Job, que não sabia de nada, me contou de um sonho que ele teve e eu queria que ele compartilhasse desse sonho antes de eu falar. Eu tive um sonho, acho que amanhecer para sábado, e eu lembro que eu entrei num lugar, num supermercado, e eu fui comprar arroz especificamente. Não sei porque eu sou casado com uma cachoeirense que gosta muito de arroz, né? Eu também. E eu entrei no supermercado e não tinha arroz. E eu olhei assim, tinha uns 4 pacotes, quando eu cheguei, ele sumiu, desapareceu o arroz. Então, mas a sensação é que eu tinha o dinheiro para comprar, mas não tinha o alimento. Acordei muito, assim, foi muito forte esse sonho para mim. Muito a ver creio que com o final dos tempos. E aí levantei de manhã, contei para mim, assim, e orando, né, me veio assim de buscar, né, buscar o Senhor, né, um tempo de buscar o Senhor. Aí eu fui ver na palavra e no texto de Isaías 55, nós pudermos abrir. Ele tem até um título ali, Graça Oferecida, né? Aí diz assim, a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que vos dei por testemunho aos povos, como príncipe
governador aos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Agora o texto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Amém. Obrigado. A observação final que eu tinha que fazer, que tem a ver com que o sonho que ele teve, é sobre a nossa vida de comunhão na igreja, no corpo de Cristo, considerando exatamente esses dias do fim e o que falamos hoje. Algum tempo atrás eu estava lendo o livro de Tiago e no último capítulo, capítulo 5, falhou? Tem aqui o outro se precisar. No capítulo 5, Tiago fala daqueles que nos últimos tempos vão sofrer do juízo de Deus, porque maltrataram, porque foram injustos, porque foram ladrões, porque oprimiram, enfim, por várias razões. Mas no versículo 7 ele diz assim: portanto, irmãos, ele está se referindo agora aos irmãos, está se dirigindo aos irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E aí, a partir daí, Tiago vai dar vários conselhos sobre como ser paciente e aguardar a vinda do Senhor na comunhão dos irmãos. Ele diz, por exemplo, não se queixem uns dos outros, sofram o dano, sejam pacientes, falem a verdade, né? O sim, sim, não, não. Se alguém está sofrendo, vai orar com aquela pessoa. Se ele está alegre, cante louvores. Se está doente, vai lá orar, unge com óleo, cura. Se cometeu o pecado, confessa, pede perdão e é perdoado. Esse é o quadro que o Senhor espera ver na igreja nos últimos dias. Um quadro de mutualidades muito práticas. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu creio que nós realmente estamos muito próximos da vinda do Senhor. E eu não sei se os irmãos têm a mesma visão, mas eu creio que daqui para frente, cada vez mais, os recursos desse mundo vão ser escassos para nós. Todo aquele que se apegar ao Senhor, todo aquele que viver sobre a verdade, e a igreja é coluna e baluarte da verdade, todo aquele que não dobrar o seu joelho, ainda que seja no deserto onde ninguém está vendo, não terá mais acesso a todas as facilidades desse mundo. Nossa única fonte de recursos será o Senhor e aquilo que Ele dá por meio do seu corpo. É aí que nós precisamos realmente aprender o que é ser sacrifício uns aos outros. Nesses últimos dias, irmãos, eu creio que nós vamos ver essa mesa do versículo 5 do Salmo 23 sendo realidade na nossa comunhão de corpo de Cristo. O Senhor está nos chamando a aprender isso hoje, quando ainda temos facilidades, condições e recursos. Se o Espírito Santo gerar em nós um coração e uma disposição de agir dessa forma, nós estaremos experimentando o que diz lá no primeiro versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Senhor Jesus, quero colocar tudo isso diante de Ti, Senhor, para que Teu Espírito Santo fale conosco, Senhor. Essa palavra não é mais do que palavras ditas se não for ministrada no nosso coração pelo Teu Espírito. E é isso que eu quero Te pedir, Senhor. Ministra cada um de nós, ministra a mim. Tira, Senhor, do nosso coração o hábito ou o vício de buscar em primeiro lugar os nossos interesses. Gera em nós um coração de cordeiro, que está pronto para ser sacrificado. As Tuas ordens, Senhor, para o Teu benefício, para o cumprimento da Tua vontade, em prol dos outros.
Gera em nós esse coração, Senhor. Tira, Senhor, da nossa vida qualquer forma de divisão, de separação, de desentendimento. Gera em nós uma linguagem de bênção e não de maldição. Tira dos nossos olhos todo desejo de vingança, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos agora diante de Ti todo esse desejo que não é mais nosso, Senhor. Nós somos comprados para ser Teus e para termos um caráter igual ao Teu. Faz isso, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Quero abençoar meus irmãos. Quero te pedir que venha bênção sobre essa congregação, Senhor. Uma vida próspera em todos os sentidos, mas acima de tudo, próspera na comunhão contigo e uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Que preciosa palavra. Enquanto o Zé estava ministrando, o Senhor me inspirou para fazer um pequeno poema em cima dessa palavra, que diz assim: bendita a mesa da comunhão, onde os famintos são alimentados, os perdidos são achados, os inimigos convidados. É o fim das contendas, guerras e divisões. É o fim do solitário e da solidão. Bendita mesa da comunhão. Eu que estava perdido, faminto e era inimigo, será que há lugar para mim nesta bendita refeição? Pela graça fui convidado, mesmo não sendo digno, pois Jesus foi por mim partido, para que mesmo eu, o principal dos pecadores, pudesse fazer parte desta bendita mesa da comunhão. Filhos meus, ainda há muitos lugares em minha mesa. Vai e convide a todos para que esta mesa da salvação, para que mesmo sem dinheiro e sem preço, para que comam e bebam, pois eu já paguei o preço para que todos façam parte desta bendita mesa, a mesa da comunhão. Vamos praticar isso, irmãos. Amém?